Portanto, os dados da sondagem mostram que há poucos pontos sobre os quais haja um consenso absoluto, ou quase absoluto. Eu diria praticamente os únicos são os que são relativos às pensões dos antigos militares, pelo menos nos resultados em Portugal. Curiosamente, acha-se que se deve pagar pensão tanto aos antigos militares portugueses como aos antigos militares, digamos, aos africanos que combateram ao lado de Portugal na guerra colonial, e é uma resposta, são respostas esmagadoras, estamos a falar de 93, 92%, portanto é muito significativo. E depois há muitos dados, e são sondagens com imensa informação, portanto, que é difícil abordar tudo aqui de uma vez, e eu, pelo que eu já pude saber, inclusivamente vai haver um segundo relatório mais detalhado, que vai permitir ter alguma indicação, por exemplo, sobre se a opinião sobre estes processos varia ou não, de acordo, por exemplo, com a idade de quem responde, porque isso pode ser significativo. Os mais novos serem mais influenciados, porventura, por aquilo que se ensina nas escolas, os mais velhos pelas suas memórias pessoais. Depois, se há diferenças ou não entre aqueles que tiveram ou não tiveram relações familiares com pessoas que viveram em África ou que passaram por África. Portanto, há aqui coisas que vamos saber. Há, no entanto, algo que eu acho muito relevante e muito original, que é podermos ter, praticamente o questionário é quase tudo igual, mas podermos ter sondagens feitas em Cabo Verde, onde não há, digamos, não é assim uma grande novidade, mas em Angola, o que é quase enfim, uma coisa rara e muito importante, e com fiabilidade, porque os estudos da Universidade Católica são, por regra, cuidadosos. Dito isto, 3 ou 4 pontos para os quais eu gostava de chamar a atenção. Primeiro, de facto, há uma percepção de que Portugal fez bem em reconhecer a independência. Como tu disseste, apenas 1/3 considera que a independência foi uma coisa boa. Portanto, em Portugal, não é o mesmo balanço em Angola e em Cabo Verde, onde há uma expressão muito maioritária a favor da independência. Aliás, há um dado curioso, que é quando foi a independência de Cabo Verde, uma das coisas, e estamos praticamente em cima da data, não é? Hoje são 2 de julho, a independência de Cabo Verde é 5 de julho, portanto estamos a fazer 50 anos exatos, chama a atenção de resto para um podcast que foi o podcast O Resto da História, do Rui Ramos e de João Miguel Tavares, que é precisamente sobre o processo de independência de Cabo Verde, onde se recorda que o tema de saber se Cabo Verde devia ou não ficar, e isso é muito bem explicado, porque depois explica-se que a origem daquela, digamos, colónia não é exatamente igual às outras, porque aquela não era habitada antes dos portugueses lá chegar. Não foi colonizada. Quer dizer, era uma colónia, quer dizer, estatutariamente era uma colónia, mas chegou a pensar-se que devia ser um distrito como os Açores ou a Madeira, e, portanto, chegou a pensar-se numa solução diferente, e pensar-se, enfim, há muitos anos... 1930. Em 30, portanto, há muito tempo. Mas, portanto, e na altura havia divisões sobre se devia ter um estatuto de associação a Portugal, um estatuto de autonomia, muitas vezes se discutia se devia ou não, por exemplo, por estar em Portugal, poder estar integrado na União Europeia, portanto, que seria uma das consequências. Curiosamente, a sondagem indica que a maior parte dos cabo-verdianos, hoje por hoje, acham que a solução boa foi esta. Era uma dúvida que de vez em quando se colocava, a sondagem de alguma forma responde a isso. Mas feito este pequeno parêntese, acho que há outros aspectos que são relativos. Por exemplo, sobre o processo de descolonização, a opinião das pessoas divide-se muito, porque temos praticamente, não é bem um terço, mas é valores muito semelhantes entre os que acham que foi má ou muito má, os que acham que foi boa ou muito boa, uma pequena vantagem aqui para o boa ou muito boa, nem boa nem má, sensivelmente o mesmo número. Portanto, temos aqui uma clara sintoma de divisão. Onde há uma, digamos, uma afirmação muito clara de um desconforto é quando se analisa a questão de saber se Portugal, se foi a descolonização, teve ou não teve falhas. E aí 79% considera que teve falhas. É muito por aqui que nós vamos hoje ir para perceber um bocadinho porque é que eventualmente isto terá acontecido. Porque é que haverá esta percepção. Portanto,
Portanto, estamos a falar de um dos pontos da sondagem com maior consenso, 80%, 79% mais para ser exato, que considera que teve falhas, só 13% é que acham que correu tudo bem. Quando perguntamos a origem das falhas, quem é o responsável pelas falhas, novamente uma grande divisão. E praticamente meio por meio. Portanto, metade atribui a responsabilidade, portanto, 38% dos, portanto, estamos a falar de 79, 38, apontam ao regime anterior, portanto, há prolongamento da guerra, há aquilo que tornou a situação sem saída, e outros dividem-se um bocadinho, mas no fundo são protagonistas do pós-25 de Abril, portanto, os militares, os negociadores, os movimentos de libertação, inclusivamente há uma questão que é os comunistas. Pronto. Não se percebe. Mas está como sendo uma... E tem quem tenha basicamente essa opinião. 7%, não é? Hã? 7%. 7%. Bem, isto é um sintoma, até porque também há outros pontos relacionados com os retornados, e aqui, de novo, há alguma divisão, mas com maioria clara, portanto, com a percepção de que o processo correu, vá lá, mais bem do que mal, da integração dos retornados. Nós temos falado muitas vezes disto aqui no programa, até por comparação com outros processos, e do ponto de vista, digamos, quando comparamos historicamente este processo com outros processos idênticos noutros países, em Portugal correu, não estou a dizer que tenha corrido bem para os próprios, do ponto de vista dos próprios foi muito traumático, ainda hoje é. E desse ponto de vista, repara, a própria sondagem dá a indicação de, por exemplo, as ex-colónias deveriam pagar indemnizações aos ex-retornados, pelos bens que lá ficaram. Mas, de uma forma genérica, o nosso processo correu bem. Mesmo assim, em Portugal, a sondagem indica que há quase um terço dos inquiridos que considera que correu mal ou muito mal. Portanto, é um tema que não... Aliás, porque é um tema que muitas vezes é pouco abordado. Nós já aqui falámos uma vez, eu penso que uma vez referi, que tinha, inclusive, um amigo meu, que tinha uma percepção dos retornados muito errada, e que só mudou essa percepção com aquele programa que a Helena foi guionista, Trabalhei no guião. Trabalhaste no guião? O Depois do Adeus. Depois do Adeus, portanto, que é um programa que acompanha famílias de retornados em Portugal, quando eles chegaram cá. Portanto, é uma série que passou na RTP. Portanto, essa é um tema sobre os quais haverá ainda muita... Eu diria que a maior parte, agora saíram mais uns livros sobre isso em Portugal, mas ainda, porventura, quer dizer, noutros países teria havido muito mais produção ficcional do que aquela que houve. Nós temos, mesmo em termos de produção ficcional, estou a falar de séries e filmes, mesmo em termos de obras literárias, não há assim tanto como isso. Há algumas interessantes, mas há poucas obras literárias. Aliás, sobre a guerra colonial também nós estamos com grande fartura. Sobre a guerra colonial, sobre a descolonização, sobre tudo isso. Há coisas, mas nada... As únicas coisas que em Portugal... Achas que há vergonha? Não, eu não sei se há vergonha. Eu sei que houve, durante uns tempos, eu diria quase, uma indústria da nostalgia, e, portanto, havia grande sucesso de alguns livros que eram publicados sobre Moçambique nos anos 60, sim, Luanda, não sei o que mais, e, portanto, eram livros de fotografias, postais, que vendiam-se como pãezinhos quentes, havia uma nostalgia daqueles tempos, mas depois o processo, há muita coisa sobre a qual se sabe relativamente, quer dizer, não é não saber em termos académicos, em termos dos estudiosos, hoje sabe-se muita coisa já, houve muita obra publicada, há pouca coisa de divulgação. Não é popular. Não é muito popular e não tem sido levado à área popular. Quando nós vemos, por exemplo, tudo o que é produção noutros países sobre as guerras em que estiveram envolvidas, ou, se quisermos, sobre aquilo que é a produção, sobre todos os pontos de vista, sobre a Segunda Guerra Mundial, em que saem livros constantemente, até em Portugal, estamos num domínio completamente diferente. Sim. Relativamente ao que se passou àquilo que, digamos, nós temos, e vale a pena voltar a este ponto, porque é que, de alguma forma, há esta divisão e esta mágoa, que não pode ser, há alguns aspectos de mágoa relativamente ao processo de descolonização. Bem, primeiro que tudo, porque de facto houve uma guerra que durou muito tempo, e hoje haverá a percepção de que não era uma guerra justa. Portanto, isso também fica claro nesta sondagem. Parte das pessoas respondem
ter-se oposto à guerra. Não era essa a percepção na altura. A maior parte dos portugueses não gostavam de entrar no exército colonial, mas não haveria... Houve até momentos, enfim, não no final, não na altura em que se dá a Revolução, mas no início, há momentos em que a guerra em África é muito consensual. Sobretudo no início. No início, quando há os massacres em Angola, e quando Salazar faz aquele discurso para Angola já em força, é muito consensual. Portanto, aquilo é muito chocante o que se passou nessa altura. Portanto, houve muitas, não sei quanto no exato mortes, mas muito brutal, e isso vai marcar todo o processo. Portanto, depois a pouco e pouco a coisa vai mudando, há a percepção de que há zonas que são perdidas, a Guiné, mas quem quer ser incorporado quer tudo menos ir para a Guiné, essas coisas, isso era muito presente na altura. Portanto, mas não, isto que aparece aqui com muita clareza, que hoje as pessoas ter-se-iam oposto ativamente à guerra colonial, na verdade eu não creio que isso acontecesse, apesar de eu na altura fazer parte de quem se opunha e de quem se manifestava por isso, e participei em manifestações antes de 25 de Abril a propósito disso. Não creio que na altura a maioria tivesse a mesma opinião que eu. Mas enfim, hoje existe, portanto, hoje há... Se calhar nem tinham opinião. Se calhar nem tinham opinião, porque a discussão pública era uma discussão pública própria do regime autoritário, não é? Portanto, não havia liberdade de imprensa. Agora, portanto, há essa ideia. É evidente que havia uma percepção de impasse. Portanto, não se consegue resolver aquele problema. Marcelo Queda não consegue resolver aquele problema. Os caminhos que chegou a haver para tentar resolver a guerra na Guiné, com eventual concessão de independência, foram todos bloqueados. Portanto, não há saída, e a partir do momento que há a Revolução, de facto, ter encontrado uma boa saída teria sido sempre muito, muito difícil. Portanto, o que, apesar de tudo, a seguir vai acontecer, dá-nos indicações de que algumas das coisas que correm mal não é apenas pela dificuldade da situação. Há várias coisas que têm aqui importância, que é, primeiro que tudo, se no processo, na sociedade portuguesa, havia várias visões sobre o que devia acontecer, em quem acaba por protagonizar este processo, não havia. E essa pessoa chama-se Melo Antunes. Portanto, é a figura decisiva nas negociações e depois também como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele tinha uma ideia clara do que queria, aliás, que já vinha em parte do movimento, daquilo que era a versão inicial do manifesto do movimento das Forças Armadas, que depois não é aquela que é divulgada no dia 25 de Abril, porque Spínola exigiu que saísse lá as partes mais claras relativamente ao destino das ex-colónias, mas pouco tempo depois, portanto, a ideia de que se podia para uma solução que não fosse a independência, uma independência praticamente imediata, que é aquilo que é defendido por Spínola, é derrotado primeiro na tentativa de Spínola de ter uma espécie de referente presidencial que leva à queda do primeiro governo de Palma Carlos, e depois no afastamento de Spínola em setembro, com 28 de setembro, quando há o fracasso da manifestação da maioria silenciosa e ele se demite. Portanto, esse caminho estava terminado, digamos assim. Sendo que até lá já tinha havido muitas indicações, portanto, entre, digamos, o momento em que Spínola perde este debate e há a lei da descolonização, 774, talvez, que é o nome da lei. Estás a falar da lei 774. 774. Só que o problema da lei 774, para que se perceba o que era o ambiente na época, e nunca se percebeu qual é que era a verdade neste caso, ou talvez exista mais do que uma verdade, é que a Lei 774, segundo Spínola, foi para publicação, sem ele a ter assinado. E portanto, que ele terá sido confrontado, é conhecida como a lei que nasceu duas vezes, porque a lei aparece, e segundo uma das versões, Spínola terá sido confrontado com o facto de ter aprovado esta lei. Para Spínola seria muito difícil também perder a face e achar que tinha sido assim desautorizado por e na prática torpedeado por aqueles que ele ainda tratava como os seus rapazes. E era assim que ele tratava o Hotel Saraiva de Carvalho. E depois a verdade é que a Lei 774 foi para publicação já com a assinatura do Presidente da República.
Sim. Sobre esse processo também há outra coisa que nós publicamos, também temos aqui. Desculpa, é só para Sim. contextualizar os ouvintes, conhecida como a Lei da Descolonização de 27 de julho, certo? Pois, 27 de sim. julho. Portanto, que é a altura também que acaba o primeiro governo e começa o É por vem o isso que segundo. Palma Carlos se demite, em parte, dizendo que não quer morrer como traidor à pátria. Pronto. Bem, José. pouco tempo depois, repara, estamos no final de julho, em setembro, há os acordos de Lusaka com a Frelimo e há aquele, digamos, a crise em Moçambique. Já fizemos um programa sobre isso, não vamos voltar a ela hoje. Mas, portanto, há um ambiente em que temos esse caminho fechado. Temos outra coisa que também é muito relevante, que é digamos, o ambiente internacional. E o ambiente internacional é determinado por 2 ou 3 fatores. Por um lado, tínhamos a Organização dos Estados Africanos, a OUA, que considerava que nestes processos os únicos interlocutores eram os movimentos de libertação, o que também dava pouca margem de manobra a Portugal nesta discussão. Não quer dizer que não tivesse sido possível outras soluções, mas à partida havia logo esta dificuldade. Depois havia outra dificuldade que é muito, muito relevante, que é os Estados Unidos tinham outras prioridades. Portanto, estamos no período, digamos, no tempo final do Presidente Nixon. A figura principal é Henry Kissinger em todos estes processos, e a preocupação dos Estados Unidos e Henry Kissinger em particular não é a África, é Portugal. É Portugal. Portugal, membro da NATO. Os Estados Unidos tentaram afastar Portugal da NATO, ou pelo menos abrir caminho para isso. Claramente, porque não queriam um Partido Comunista sentado à mesa. E há reuniões de programação, de planeamento da NATO, onde Portugal deveria estar, que não esteve, por causa precisamente da presença dos comunistas. Portanto, estamos num momento em que os partidos comunistas em Itália e em França são ainda muito fortes. Estamos num momento em que se sabe que o regime espanhol vai mudar, portanto, Franco está a morrer, e vai morrer pouco depois. Estamos numa altura em que também tinha caído um regime na Grécia. Na Grécia nunca houve... tinha havido uma guerra civil, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Não creio que o Partido Comunista Grego alguma vez estivesse próximo de regressar ao poder, não aconteceu isso, mas também havia esse receio, e é isso que preocupa Kissinger, até porque estamos ao mesmo tempo na Europa com a Conferência de Helsínquia e com a détente, como se chamava, e tentar encontrar portanto, estamos num ambiente que não é de forma nenhuma favorável a que de repente os Estados Unidos comecem a preocupar-se muito com a África. Isso só vai acontecer e nunca demasiado mais tarde. Portanto, tudo isso não facilitava o caminho, digamos assim, aos negociadores. Era um caminho de pedras. Aos negociadores portugueses. Dito isto, de facto, havia perspectivas diferentes digamos, nas figuras principais, não é? Portanto, nós temos, talvez como figuras principais, por um lado, Melo Antunes. Melo Antunes não tinha muitas dúvidas sobre o que queria. Portanto, Melo Antunes digamos, podemos dizer, apesar dele não... É um socialista de esquerda. Portanto, muito fascinado com algo que na altura era bastante... estava muito na moda, que era a ideia do poder do terceiro mundo, a aproximação ao peso do terceiro mundo. Havia, na altura, uma Argélia com Boumediene, que era uma espécie de... estava nos não alinhados, a ideia que há uma terceira via, meio socialista, mas não soviética. Portanto, há muito esse ambiente. Ele estava sintonizado com isso, mas atenção, ele depois é muito importante em Portugal para barrar o caminho ao Partido Comunista e à extrema-esquerda, precisamente nesta altura, no verão de 75, há 50 anos. Mas ele tem esta perspectiva, tem a perspectiva de independência com os movimentos de libertação, na ideia de que depois a seguir vai ser possível reconstruir uma espécie de comunidade, portanto, de grande colaboração, e estamos todos na mesma onda, dentro dessa mesma onda digamos, terceiro-mundista, digamos assim, não alinhada. Não foi bem isso que aconteceu, como sabemos. Mas temos depois outra figura central neste período, que é Mário Soares. Mas Mário Soares tinha a cabeça em Portugal. Reparemos, julho é quando o Partido Socialista sai do governo. Portanto, há 50 anos, daqui a uns dias fará 50, é 9 de julho,
fará 50 anos que... Daqui a uma semana? Daqui a uma semana, que Mário Soares bate com a porta, por causa, enfim, o pretexto final foi o caso República, a ruptura com o Gonçalo Bismarck total, mas é o mês em que se realizam as primeiras grandes manifestações, vamos chamar-lhes assim, anticomunistas, basicamente o grande comício da Fonte Luminosa em Lisboa e um grande comício também houve no Porto. Portanto, estamos num momento em que, de facto, a prioridade não é de maneira nenhuma a África, e mesmo em algumas negociações em que ele participa ainda como ministro dos estrangeiros, nomeadamente de Moçambique, quem mandou é Melo Antunes, quer dizer, Mário Soares não tem aqui um papel tão importante, porque de facto ele queria integrar Portugal na Europa e estava virado para aí. E depois há Álvaro Cunhal, e Álvaro Cunhal, curiosamente, daquilo que nós podemos perceber, daquilo que nós sabemos do que soube dos arquivos, em muitos aspectos sempre terá sido mais prudente do que parece. E não é por razões de ter falhado nos seus objetivos. É porque a viada é tanta e ele está preocupado com a agenda soviética de não criar rupturas radicais na Europa. Portanto, na Europa e no mundo, e portanto há ali uma certa prudência. O Partido Comunista em alguns momentos acaba por acompanhar as coisas mais radicais, mas não é ele que desencadeia. Não é ele que desencadeia. As primeiras ocupações de terras não são feitas pelo Partido Comunista, as primeiras ocupações de casa não são feitas pelo Partido Comunista, as primeiras comissões de trabalhadores aparecem contra os sindicatos do Partido Comunista. Quer dizer, há aqui várias coisas que nós temos que ver com alguma atenção. Agora, o MFA está descarrido, o MFA é de facto uma coisa extraordinária. Uma das coisas que eu nem sabia, depois quando estava aqui, enfim, eu nunca me dediquei muito a estudar este período, além de ler muitos livros que estão publicados. Em Cabo Verde, que é precisamente a independência que está mais próxima desta data, aos 50 anos, em Cabo Verde vai haver eleições. Portanto, Portugal consegue que o PAIGC aceite duas coisas muito importantes. Primeiro, que não há... quer dizer, que não é um país único, Guiné e Cabo Verde, que era uma coisa que o PAIGC queria inicialmente, e depois que, como em Cabo Verde não havia sequer luta armada, que há eleições. Só que as eleições são muito participadas, mas completamente manipuladas. Porque, entre outras coisas, o MFA prende todas as figuras políticas cabo-verdianas que podiam só para o PAIGC e deporta-os para Portugal. Antes estiveram no campo do Tarrafal. Portanto, o campo de São Nicolau, o campo de Tarrafal é aberto e são levados para lá. São presos. Estão lá. E depois, uma pessoa que infelizmente já não está entre nós e que esteve em Cabo Verde nessa altura, descrevi-se muito bem, Manuel Lucena, a decisão de os trazer... Manuel Lucena, que na altura é um inspirador intelectual do Melo Antunes. Sim. Eles escrevem textos conjuntamente. E porquê é que os trazem? Em parte para lhes salvar a vida. Ou seja, trazem-nos, mas também não os podem dizer que os trouxeram. E trazem-nos para Lisboa. Mas quem? Trazem-nos quem? O MFA. Mas traz quem? Os tais líderes, os tais figuras políticas cabo-verdianas que havia, chegou a haver partidos, ou pelo menos proto-partidos. Tal como em Angola, depois, houve imensos partidos. O PAIGC concorre sozinho. Ok. E como, por exemplo, em Angola também houve... Angola tem imensos partidos. E o que é que acontece? A dado momento, em Angola são presos na sequência do 28 de setembro aqui. E os de Cabo Verde também vêm. E o que acontece é que alguns continuam detidos. E onde é que eles estão detidos? Eles estão detidos em Caxias. E também não se importam muito de estar em Caxias, porque é a garantia de que vão continuar vivos. Eles são trazidos pelas comissões coordenadoras do MFA locais e ficam ali em Caxias. Quando se começam as prisões do 11 de março e começam a entrar pessoas, portanto aqui, políticos daqui, não é, militares, das áreas da direita e spinolistas na cadeia, e vão para Caxias, alguns encontram lá homens ou mulatos ou negros. Quer dizer, e portanto há ali um paradoxo, o que é que estão a fazer aqui, não é? E tem muito a ver com isso, sim, porque a vida política que surge por breves momentos em Cabo Verde e em Angola constituem-se mas uma variedade enorme de partidos. Em Moçambique também, mais ligados aos nacionalismos, mas até é um caso diferente. Mas realmente uma pessoa olha para ali e pensa,
O que é que podia ter sido? Pois. Não é? Agora, se isto é Cabo Verde, em Moçambique e em Angola, portanto, também em Angola, nesta altura, portanto, também 9 de julho, o MPLA vai tomar, de alguma forma, vai tomar o poder e vai comprometer de vez os acordos de Lavoro. Os acordos de Lavoro são acordos com os 3 movimentos que procuram um equilíbrio. Agora, o MPLA faz o golpe em Luanda para expulsar os outros 2 movimentos, a UNITA e a FNLA de Luanda, e a partir daí colapsa a ideia de haver um acordo, um governo conjunto, o que é que seja, que na prática tinha sido formado, nunca tinha funcionado, mas em todo este processo, mais uma vez, o MFA é determinante. E não é apenas o Rosa Coutinho. Mas o MFA em todo este processo é determinante. Primeiro que tudo, desde o primeiro momento que muitos portugueses em Angola, e em particular, o MFA indiscutivelmente, mas mesmo sem ser o MFA, muitos outros militares têm uma preferência, digamos assim, pelo MPLA. Talvez o caso mais surpreendente é o de uma figura que vai ser muito importante na direita portuguesa, que é o general Soares Carneiro. O general Soares Carneiro tem um encontro na altura com diplomatas estrangeiros em que lhe diz que ficou muito surpreendido com o MPLA, porque eles eram educados, civilizados, ao contrário dos outros. o que tem um lado de verdade. Porquê? Eram ocidentalizados. Porque eles eram ocidentalizados. Quer dizer, do ponto de vista porque tinham estudado em Coimbra ou estudado em Lisboa, havia muitos mestiços, portanto, ao contrário do que acontecia com a FNLA e com a UNITA, que tinham uma imagem, no essencial, nesta altura, ainda era verdadeira, de movimentos mais tribais, no limite racistas, no caso da FNLA. A FNLA vem da UPA e a UPA é que tinha protagonizado os massacres do Norte, de 61. Portanto, há muito este trauma, muito esta presença e, portanto, muito aquela ideia de que aquilo fica melhor entregue se for entregue a esta gente que vem, que estudou em Portugal, que é parecida connosco, que são os do MPLA, sem terem um entendimento do que aquilo representava em termos ideológicos. E, desse ponto de vista, a colaboração com a MPLA vai até aos limites. Quer dizer, há forças portuguesas que são passadas pelas forças portuguesas africanas que são transferidas para o MPLA, há armas, e há uma coisa que, quer dizer, depois, no momento em que há guerra civil, em que se inicia a guerra civil, o que é determinante na vitória do MPLA são os cubanos. E os cubanos podem ir para Angola, ou, no limite, vão mesmo para Angola. Repara, a União Soviética, nesta altura, tem sempre cuidado, porque estamos precisamente a negociar a detente, e, portanto, não queria entrar na primeira linha. Mas os cubanos é uma história diferente. E para os cubanos, quem faz o pedido para eles irem para Angola é Hotel Saraiva Cavalho, quando vai encontrar-se com Fidel Castro a Cuba, no verão de 75. Portanto, neste aspecto, a complexidade do MFA, mas é do MFA em concreto, com esta transferência é tremenda. Porque Mário Soares já está noutra. Mário Soares, desde o princípio, as relações de resto entre o MPLA e Mário Soares sempre foram muito, muito más. Só mais recentemente é que as coisas entre, digamos, os socialistas, hoje em dia o MPLA faz parte da Internacional Socialista, só hoje, muito mais recentemente, é que se normalizou. Foi mais fácil fazer as pazes, digamos assim, entre aspas, entre a direita portuguesa, digamos, a AD, Sá Carneiro, Freitas do Amaral e o governo de Angola, do que foi entre os governos de Mário Soares e o governo de Angola. Mas pronto, isto foi o que foi e disto tudo resulta algo que eu creio que ninguém, eu no limite diria que, não sei quem, houve seguramente quem tivesse desejado, mas não creio que tivesse sido planeado, que foi o êxodo dos portugueses, na situação caótica em que aconteceu, dramática, humanamente terrível, e estamos a falar naturalmente dos retornados. E eu creio que é muito por aí, nesta sondagem, voltando à sondagem, para terminar, a sondagem tem um elemento que eu procurei saber até que ponto é que era representativo, porque temos aqui 40% da amostra que diz que teve família antes ou depois da independência em África, portanto teve ou os próprios tiveram. Eu não sei se isto é representativo ou não da população portuguesa, porque não há muitos dados sobre isso.
E eu não sei até que ponto é que isto tem peso, mas reparemos, temos uma amostra muito influenciada por experiência pessoal. Os inquiridos têm, de alguma forma, algum tipo de relação com as ex-colónias.